meu Deus e meu Pai, Criador dos céus e da terra. Oh, Senhor, a tua igreja está aqui, Pai. E sabemos que a tua presença já está nesse lugar, Senhor. Pai, nós entregamos agora nossas mentes, Senhor, rendidas a Ti. Espírito Santo, venha falar conosco mais uma vez nesse lugar. Senhor, que o Teu Espírito Santo possa bradar em cada coração aqui nessa noite. Senhor, nós nos entregamos por completo aqui, Pai. Seja, Senhor, morado em nossos corações, não só aqui, mas em nossos lares também, por onde nós formos, Senhor. Que nós possamos clamar até que o Senhor venha. Que nós possamos, Senhor, não descansar até que o Senhor venha. E gastar nossas vidas em Teus braços, Senhor, neste mundo, Senhor. Porque nós sabemos que nós um dia passaremos a eternidade ao lado do Senhor que tem o poder sobre os céus e da terra. Nós passaremos a eternidade ao lado de Jesus. Pai, obrigado pelo Teu sacrifício, Senhor, porque o Senhor nos permitiu estar aqui nesse lugar. Que o Senhor possa nos ajudar a viver uma vida para Ti até que o Senhor venha. Aleluia, glória a Deus. Os irmãos ainda de pé. Abram suas Bíblias em Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3, versículo... A gente vai ler aqui. O primeiro. E depois a gente passa no final, vamos lá. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro. Os irmãos contaram, né? Cuja altura era de 60 côvados e sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Versículo 12 diz assim: Há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem a tua estátua de ouro que levantaste adoram. Os irmãos podem sentar? Só um detalhe. O nome oficial desses 3 rapazes, que são amigos de Daniel, que todo mundo conhece, é Ananias, Misael e Azarias. E eles faziam parte da elite de Israel quando a Babilônia atacou a cidade e transportou para a Babilônia. A gente sabe, aleluia, glória a Deus, os irmãos estão escutando, né? Que a Babilônia era uma cidade pagã, com costumes e valores que não agradavam a Deus. Mas essa cidade foi usada por Deus para mostrar a Israel que Ele era e é o único Deus verdadeiro e fiel. Amém? Assim como esses 3 rapazes, nós estamos imersos em uma grande Babilônia. É verdade. A gente pode concordar que temos visto um aumento de imoralidades, aumento de violência, de blasfêmias e uma grave idolatria cada vez piorando. Só que a diferença entre nós e os amigos de Daniel é que nós estamos nos deixando contaminar com a Babilônia. Então, no capítulo 1, vai falar que Daniel, ele colocou no seu coração não se contaminar com o manjar do rei. No segundo capítulo, ele vai falar que Daniel interpretou o sonho do rei Nabucodonosor. E agora, nesse capítulo 3, relata essa história. E a gente vê que o rei então cria uma estátua e manda que todo mundo vá lá e adore aquela estátua, que é dele mesmo. Ele tinha um ego lá em cima. E o rei chama os rapazes
né? Quando o pessoal vai dizer, olha, teve gente ali que não se rendeu, já colocou 3 judeus. Aí ele chama, venha cá, vocês 3, ó, que não vão. E aí o rei fala assim, é o seguinte, vocês não se prostraram, mas eu vou dar outra chance para vocês. E aí os meninos disseram assim, tá bom, rei. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, versículo 17, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno do fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não servimos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. E aí foi quando Nabucodonosor ficou com fúria e ordenou que aquecesse 7 vezes mais a fornalha. Se a gente abrir a nossa Bíblia em Jeremias, capítulo 2, versículo 1 ao 3, diz o seguinte: E veio a minha palavra do Senhor dizendo, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, lembro-me de ti. Isso é Deus falando através de Jeremias, né, para Jerusalém. Lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade e do amor dos teus desposórios, quando andavas pós mim no deserto, numa terra que não semeava. Então Israel era em santidade para o Senhor, e era as primícias de sua novidade. Todos os que o devoraram eram tidos por culpado, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. No versículo 5 diz o seguinte: assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para que se afastassem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos. Então aqui o próprio Deus deixa bem claro a respeito de como a idolatria do povo israelita estava chegando às narinas de Deus. E ele começou a avisar a usar os seus profetas para dizer, olha, vocês precisam se voltar para a minha presença, vocês precisam se arrepender verdadeiramente, vocês precisam me buscar de todo o seu coração. Mas assim como Israel, nós achamos que sendo cristãos, podemos ter alguns ídolos de vez em quando em nossas vidas, porque nada daquilo vai fazer diferença. Só que esses jovens nos ensinam que não devemos dividir os nossos corações com ídolos, mas sim ter os nossos corações totalmente voltados para Deus. Então hoje fica aqui a pergunta: qual tem sido o nosso ídolo? Aleluia. Eu acho que deu para pensar. Talvez o maior ídolo do nosso tempo seja o comodismo. Por que o comodismo? Porque quando a igreja ela se acomoda, ela para. Ela para de orar, ela para de ler a Bíblia, ela para de cantar como cantava, ela para de ter comunhão. É uma igreja que para de evangelizar, que para de adorar verdadeiramente, que para de crescer espiritualmente, para de olhar o próprio erro, porque agora é mais fácil ver o erro do meu irmão. E quantas vezes a gente está errando e já nem percebe mais. Muitas vezes a gente está idolatrando coisas ou pessoas e passa despercebendo nas nossas vidas. E a gente perde a sensibilidade, a voz do Espírito Santo. É por isso que a igreja não muda, porque nós estamos escolhendo adorar os ídolos que nós mesmos criamos, ao invés de viver uma vida de devoção total a Deus. Se a gente analisar Lamentações, quando Jeremias presencia a destruição de Jerusalém, ele vai dizer, depois do seu lamento, no capítulo 3, o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ele nos ama, e é por isso que Ele nos ama. Jesus, Ele quer transformar nossas vidas, mas nós precisamos acordar e ver aquilo que estamos idolatrando. Precisamos saber para quais ídolos estamos nos curvando, porque aqueles 3 rapazes, eles não se curvaram diante da estátua do rei. E isso serve de exemplo para nós. Quantas vezes o nosso ídolo tem sido o trabalho, o cansaço, a preguiça, o dinheiro,
a família, um relacionamento, as amizades, o orgulho, um cargo na igreja, o celular. Muitas vezes nós damos mais espaço a coisas que não valem a pena do que propriamente a presença de Deus, que deveria valer tudo na nossa vida. Aqueles jovens continuaram sendo fiéis e não se prostraram à estátua do rei. E nós idolatramos coisas que são totalmente banais. Todas as coisas de nossa vida devem se colocar em seu devido lugar, para que não virem um ídolo. Porque a partir do momento que eu trato uma coisa ou alguém como minha prioridade, aquela coisa ou aquilo alguém vai tomar o lugar de Deus. Muitas vezes a gente está querendo fazer algo, por exemplo, quando a gente está trabalhando muito, estudando muito, e aí, não, porque eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e aí vai, passar dia, não, eu ia amanhã, eu ia amanhã. Aí a gente vem para a igreja, glória a Deus, aí para, aí olha para o relógio, aí, vixe, não acaba não, venho para casa, porque eu tenho que cuidar na comida do café ainda, vixe, porque eu vou estar reclamando, o chefe está pegando na vitória. E se a gente parar para analisar, toda a nossa vida tem se resumido a nós mesmos. Eu quero, eu posso, eu consigo, eu vou. E não existe mais em nossas mentes o que Deus quer, o que eu posso fazer diante de Deus, o que Deus manda para a minha vida. Não existe mais, porque nós nos tornamos idólatras, e muitas vezes de nós mesmos. Nós devemos e nascemos para adorar o único Deus. Então, se há algo ou alguém que me tire de perto do meu Deus, eu preciso me afastar. O problema da nossa geração, nós não geração só jovens, adultos, idosos e todo mundo, é que a gente se acomoda a tal ponto que eu continuo fazendo aquilo, já virou um hábito na minha vida. Não, estou cansada, não vou igreja não. Oxi. Não, eu vou ler a Bíblia amanhã porque hoje foi trancada, onde eu trabalho, estou aqui, tudo doendo, está tudo arrebentado, a coluna já não presta mais. E aí, não, mas olha, eu preciso conseguir dinheiro, porque é o seguinte, se eu não pagar minha conta, o Serasa vai bater na porta. E a gente acaba esquecendo que nós temos um Deus para adorar. Nós temos um Deus que supre. Nós temos um Deus que nos dá a vitória, que supre a nossa necessidade, que está conosco durante todo o nosso tempo e durante toda a nossa vida. O mal do israelita e o nosso mal trazido para os dias de hoje é esquecer. Israel foi cativo na Babilônia, mas Israel não era da Babilônia. Israel era de Israel. E o nosso erro como cristãos hoje é que nós somos cristãos, mas nós estamos no mundo, nós não somos no mundo. E a gente passa a se acostumar, a viver uma vida cada vez mais mundana. Se a gente parar para analisar, vou fazer uma pergunta um pouco psicológica. Quem aqui sabe o jeito como respira? Todo mundo aqui agora. Vocês sabem o jeito que vocês respiram? Será que vocês já pararam alguma vez para sentir a respiração de vocês? É forte, né? Isso é porque a gente está acostumado a estar aqui, olha, o tempo todo, consumindo. Quantas vezes a gente vai... Deixa eu só dar uma olhadinha aqui na mensagem. Aleluia. Quando eu vejo, vixe, meu Deus, não fiz nada. Ou então, vou. E no final, minha Bíblia ainda não está nem lida ainda. Só está aberta no Salmo 91 ou no 23. Ou então no livro que eu li no ano passado, quando eu tinha uns 15 anos da minha vida com Deus. E agora eu já tenho 100, aí eu não leio mais não, porque eu já estou na idade. Então a gente vê que a gente acaba se prostrando a tudo que o mundo traz para a gente. Fala assim, não. Porque o mundo, ele tem o costume de não ler a Bíblia. É ou não é? Assim, são raras as pessoas que a gente encontra que lê a Bíblia de vez em quando, mas
De vez em quando, para um cristão, o evento. Aleluia. Ou seja, outro exemplo. A gente chega, vai em algum ambiente e o povo começa a falar mal da vida dos outros. E a gente tá, aleluia. É isso. Ou então a gente vai trabalhar e aí o nosso chefe quer que a gente faça alguma coisa, mas essa coisa não convém àquilo que nós cristãos acreditamos. Mas aí para não perder o emprego, por amor ao chefe, por amor ao meu molde, todo final do mês, eu vou lá e faço. E a gente coloca as coisas em nossa vida no mau costume de não perguntar a Deus sobre o que devemos fazer e não consultar a própria palavra do Senhor. E esses jovens, ele nos ensina, olhe, independente de como a Babilônia esteja, independente do costume que tem, independente das vestes que usam, eu não posso me prostrar àquilo que eles mandam para mim. Porque somente ao Senhor, Deus de Israel, eu posso adorar. Somente diante dele eu devo me prostrar e prestar a minha verdadeira adoração. Mas nós estamos nos deixando acomodar. Eu não posso me dobrar diante das estátuas que o mundo tem me oferecido. Eu não posso me dobrar diante de ídolos que o mundo tem e que eu tenho talvez construído ali de vez em quando. Na minha casa, no quarto, sabe? De vez em quando. Aquele pecadinho, aquele pecadão, de vez em quando bate. E aí Deus fala, olha, é o seguinte, tornou um ídolo. Porque quando você precisa de mim, geralmente quando a gente está muito ansioso, quando a gente está com raiva, estressado, preste atenção no que a gente faz quando a gente está assim. Ou mexe no telefone, ou faz alguma coisa, ou limpa a casa, vira a casa nos 500, aí depois fica com preguiça de botar no lugar. Preste atenção. Mas a gente nunca recorre na presença de Deus. A gente só recorre àquilo que nós queremos e achamos que é certo. Mas a pergunta é, Deus acha certo? Deus deixaria que a gente fizesse isso? Então eu digo, o ensinamento que esses meninos nos mostram, não perca a sua vida eterna por algo que é terreno. Algo que você pode abrir mão, porque não vale a pena. Não vale a pena me apegar a pecados, me esquecer de Cristo e no final eu perder a minha salvação. Não vale a pena desperdiçar o sacrifício na cruz que Jesus fez por mim e por você. Não vale a pena. Não vale a pena a igreja se acomodar e parar de fazer as coisas, porque vai nos deixar mais parados ainda. Então, o que fazer para que nenhum ídolo tome conta do meu coração? O que fazer para que a igreja não se torne uma igreja idólatra? Primeiro, é a igreja que guarda o seu coração. Em Provérbios 4, 23 vai dizer, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele provém as saídas da vida. Em Deuteronômio 6, versículo 5 vai dizer, amarás, pois, o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as suas forças. O Salmo 119, versículo 10 e 11 vai dizer, eu te busco de todo o coração. Não permita que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. E a gente vê uma geração muito fraca porque é uma geração que tem muita distração. Essa é o aqui, é uma coisa ali, mas principalmente eu acho que o meio que a gente mais se distrai é pela internet. Porque é aquele ditado, que os olhos não veem, o coração não sente. E na Bíblia diz, se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz, né? Tem uns versículos que falam isso. Os irmãos, isso, eu não escutei ninguém falar, quase ninguém falou, mas amém. Então a gente vê que, como nós cristãos, dizemos que vivemos uma vida com Deus, sendo que nós não guardamos o nosso coração, que é o mais importante para ter um relacionamento com Deus. Então, para que eu guarde o meu coração, primeiro,
Eu preciso ter uma vida de oração. Os momentos de oração são importantes para conhecer quem Ele é e que Ele também possa nos conhecer. Em Mateus, capítulo 6, versículo do 6 ao 8, vai dizer: mas tu, quando orares, é para orar, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está em oculto, e o teu Pai, que vê o que está em oculto, te recompensará. Mas só se você orar. Aleluia. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Aí a gente vê que quando a gente vai orar, a gente repete a mesma oração do tempo de quando se converteu ao cristianismo. Senhor, meu Deus, meu Pai, meu Deus, Senhor, muito obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais oportunidade, Senhor, abençoa minha família, abençoa meu casamento, Senhor, me dá dinheiro, Senhor, supra minha necessidade, Senhor, me dá um pão cada dia. Pai, em nome de Jesus, amém. Me dá um bom noite de sono, me dá um bom dia, em nome de Jesus, me protege de todo mal, em nome do Senhor Jesus, amém. É a mesma oração que a gente repete todos os dias. Eu já prestei atenção porque eu era assim. Eu já fui assim. Porque a gente passa a se acomodar. Porque, olha, a carne não gosta de orar. Gosta? Não gosta. É mais fácil eu estar no telefone assistindo alguma coisa ou eu estar orando? É mais fácil eu estar no telefone, mas é melhor eu orar. Porque se eu orar, o Deus Todo-Poderoso vai ver as minhas necessidades, vai sondar o meu coração e vai responder as minhas orações. Mas por a gente não ter o costume de orar, a gente acaba ficando sem assunto com Deus. Já parou para prestar atenção? Não, que a gente é muito difícil de parar para pensar. Pense numa geração que não pensa, é a nossa. E eu digo, numa geração, quando eu falo, não é só jovem, não é só criança, é adulto também. Que o celular fez com que vocês não conseguissem prestar atenção em muitas coisas que estão acontecendo. Só viciado em trabalho e no telefone. Sinto muito. E aí a gente vê que quando eu vou orar, eu repito a mesma coisa, eu falo a mesma coisa, e aí no final você fica assim: era para falar mais alguma coisa? Não, amém. E aí eu acho que foi o pastor Camila Barros falando. E aí aquilo virou uma chave. Porque eu falei, meu Deus, eu preciso orar, mas eu não tenho assunto. E aí eu sempre converso com uma certa pessoa, com uma certa senhora, e ela fala do seu dia, fala de suas coisas, fala de tudo, chega a Deus, fique em silêncio, chore, cante. E aí essa pastora Camila Barros, ela falou a mesma coisa. Quando você estiver sem assunto, só o que ela falou foi mais interessante ainda. Quando você estiver sem assunto na oração, aí é onde vai mostrar o seu coração de verdade. Porque quando você não tiver mais nada para falar para Deus, é que Ele vai ver onde realmente está o seu coração. E o segundo, Mateus 7, 7 e 8, vai dizer: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, vai dizer: orem continuamente. O segundo ponto, para guardar o coração, vamos abrir a Bíblia aí? Eu acho que os botões é porque aconteceu uma coisa. Segundo ponto, para guardar o coração, diz assim, João capítulo 14. Quem achou diz amém. João 14. Amém ou não amém? O versículo 21 vai dizer: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Onde é que está os mandamentos que o Senhor nos deu? Aonde? Os mandamentos, mas no âmbito geral, onde é que está? A Bíblia.
capítulo 3, versículo 16 e 17, vai dizer: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém. Eu acho que tem mais um versículo aqui. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Está em Josué. Eu estava lendo um livro hoje, o nome do livro é Sondando a Sua Consciência. Tem mais de 500 anos no armário, eu nunca tinha lido. E ele fala assim: a única maneira de sabermos se estamos vivendo corretamente é conhecendo a lei moral de Deus. E ele dá o exemplo de Romanos 3:20, que vai dizer: pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ou seja, para que eu entenda, para que eu enxergue aquilo que eu estou pecando, eu preciso analisar a lei. E a lei está nas Escrituras. Salmo 139, eu gosto de Bíblia, versículo 23 e 24. Diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. No livro, ele também fala que o pecado ele cega as nossas vidas para com Deus. E o autor ele fala que para eu me examinar verdadeiramente, eu devo usar a Bíblia como um espelho para enxergar o que eu faço e se aquilo está de acordo ou não com o que Deus manda. Então ele dá um exemplo, né? Se Deus falar sobre o pecado de alguém, eu deveria me perguntar: eu estou fazendo a mesma coisa? Será que eu tenho esse pecado? Ou se Deus está abençoando alguém, ele fala: será que eu também mereço ser abençoado? Eu estou fazendo o que essa pessoa fez para receber essa bênção? Mais ou menos isso que ele fala. E ele afirma que quando a gente está perto da morte, as nossas atitudes podem mudar. Então ele diz assim: para você viver uma vida de acordo com Deus, pense no que você faria para mudar na sua vida, no geral, né? Casamento, trabalho, amizade, enfim, tudo. No que você mudaria se você fosse morrer hoje e precisasse e quisesse ir para o céu verdadeiramente. Porque ele fala que o seguinte: se você acha que vai morrer, vamos supor que daqui a um dia. Você tem um dia para organizar a sua vida, para mudar tudo que você precisa mudar, porque você vai para o céu, mas só se você mudar algumas atitudes. Pense aí, o que é que eu mudaria? Porque enquanto a igreja está acomodada, é uma igreja que passa a achar que está tudo bem, que está tudo normal. Eu venho para a igreja, tocar, eu toco normal, Não, eu canto, aleluia, não é só seguir o vocal, cantar aqui, eu canto mesmo. Não é para bater palma, eu bato quando eu quero, quando eu não tô preguiça. E dá uma falta de vontade de bater a palma, é para ficar em pé? Não, pode. Tirando os que não tem condição de ficar em pé no momento. Não estou vontade não de ficar em pé, fica em pé, senta, fica em pé, senta. E a igreja acomodada, ela vai parando de adorar a Deus em espírito e verdade, por causa de pequenas atitudes que vão nos tirando da presença de Deus. Então, olha, tá tudo bem. Isso aqui não é nada não. Isso aqui de vez em quando, ninguém sabe, é segredo. Ninguém sabe. E Deus olha, mais um ídolo na sua vida. E em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovado.
Então ele diz, olha, veja aí o que você está fazendo de errado. A não ser que você já esteja, né, acabado e pronto. E um exemplo prático, eu achei engraçado. Imagina uma caixa d'água. Uma caixa d'água azul. Uma caixa d'água azul. Vamos ver se esse imóvel realmente bom. Tem água na caixa d'água. A água simboliza a presença de Jesus. Está certo até aí? Caixa d'água, a água simbolizando a presença de Jesus. Pronto. Uma parte da instalação estoura. Não, está derramando água no nada. Tá. E o problema daquela instalação vai esperar porque eu preciso fazer outra coisa. Eu não vou consertar agora. E o problema é o que estourou vai continuar aumentando e a água vai vazando, até que a água acaba. Nossa vida com Cristo é exatamente do mesmo jeito. Porque nós, como caixa d'água, se a gente não fizer uma manutenção ou uma análise de como estamos vivendo, do que estamos falando, de como estamos tratando o nosso irmão, de como estamos vivendo, do que eu falo, do que eu vejo, do que eu escuto, tudo. Se eu não parar para analisar a minha vida, a rachadura, o pecado, virou um hábito, eu já não tenho mais o peso na consciência e eu faço o que eu nem percebo mais. E quando a Bíblia fala, examinai-vos a vós mesmos, a gente fala assim, não, no final do ano eu mudo. Quando passado, meia-noite, a gente nem comemora na meia-noite, a gente comemora 5h30. Meia-noite eu me torno uma pessoa diferente. Olha essa minha vida, eu tenho sido tão cansada, Senhor. Eu estou frustrada, Pai. Senhor, olha, eu queria ter feito tanta coisa, eu queria ter pregado. Eu tive a oportunidade de cantar e não fui, eu tive a oportunidade de fazer e não fiz, Senhor, mas eu errei. Ou então, às vezes, Senhor, aleluia, 2025 vem aí, viu? É isso, estamos juntos. E aquela, tem os dois, a pessoa que diz que vai mudar e não muda, e a pessoa que não está nem aí se muda ou se não muda, porque já está acostumado, já está acomodado. Mas Deus não quer que a sua igreja fique acomodada. Aqueles meninos, eles não se prostraram, mas Deus também não quer que nós venhamos a se prostrar, porque que parece ser tão difícil. A gente, parece não, é difícil a gente abrir mão de algumas coisas. É cansativo você chegar no trabalho, você ler a Bíblia, você orar, ter uma vida com Deus é um tanto complicado, mas é mais complicado eu ter uma vida com Jesus do que levar uma vida em pecado e no final da minha vida não ter valido nada de a pena. É mais cansativo eu estar de pé, firme nas promessas do Senhor, firme nos caminhos do Senhor, do que quando chegar no final eu olhar e ver Jesus, está crendo em nome de Jesus, falar a partir de mim que eu não vos conheço. É melhor, dói, mas é necessário que a gente pague um preço de viver uma vida ao lado de Jesus aqui na terra, para que quando chegar, para que quando Ele vier, a gente possa passar a eternidade do lado dele. Mas nós estamos nos acostumando com os ídolos, nós estamos assim, olha, Senhor, mas isso aqui é tão bom, ó Deus, mas falar da vida dos outros é tão bom, olha Senhor, mas eu olhar todos assim, meu irmão, sai de perto de mim, é tão bom. Mas Deus vinha aqui fazer as coisas de qualquer jeito, é tão bom. É ótimo. Ficar sem a presença de Jesus. A gente vê o resultado no final. Até que Ele venha, nós precisamos clamar. Até que o Senhor venha, nós precisamos agir. A igreja de Deus não é para estar parada, não é para estar acomodada. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos daqui. Não se acostume com o mundo atual, porque esse mundo vai passar. A gente não entende muita coisa que vai acontecer. A gente pode não entender. Eu não entendo mesmo. Se eu ler Apocalipse, eu vou dizer, eu não sei que ordem é essa, eu não sei que ordem é essa. E olha, não interessa. A gente lê.
a gente tente entender. Mas o mais importante é eu viver uma vida com Cristo. Eu preciso abrir mão daquilo que me faz mal, daquilo que Deus fala assim: olha filha, eu já falei tantas vezes para você parar com isso, para você não fazer isso, você continua fazendo. Olha filho, eu estou lhe dando mais chances de viver na minha presença e você tem dispensado. E a gente vê o resultado disso quando a gente leva uma vida vazia, uma vida onde pode até ter um pouco de prosperidade, eu posso até ter dinheiro, eu posso até ter uma casa, mas não tem a felicidade, não tem vida, o próprio Jesus não habita, porque nós estamos nos acostumando a amontoar. Ah não, mas isso aqui não é nada. Ah não, mas de vez em quando pode. Ah não, mas isso aqui, olha, ninguém está vendo. E Deus está falando assim: corte os ídolos. Corte os ídolos para vocês poderem me buscar de todo o seu coração. Pare de olhar o pecado do outro, porque olhar o pecado do outro é muito fácil. Olha, fulano usa assim. Fulano, menino, você não sabe, tá quase desviado, tá na igreja, não sei o que está fazendo. Olha, mas fulano, quem não fala dos outros, glória a Deus, mas fulano, estou dizendo que todo mundo fala, não. Às vezes quando a gente pensa, não pode falar, mas a gente pensa que a gente é pecador e a gente não vai ser perfeito. A gente não vai ser perfeito, mas quanto mais perto de Jesus, mais longe do pecado eu fico. Aqueles pecados que antes eu fazia, que antes eu tinha várias, sabe que tinha várias vezes, por exemplo, uma pessoa que mentia. Quando é uma pessoa que se converte verdadeiramente, que busca Jesus, as mentiras elas vão parando de acontecer. Deus transforma a gente em novas criaturas e aos poucos. O processo de Deus leva tempo, mas a gente não pode se acomodar, olha, leva tempo. Então, eu faço a Deus, tá tudo bem, Deus vai me perdoar, irmão, Deus vai perdoar, vai, mas a gente paga o preço. A gente paga o preço por não obedecer a Deus naquele momento. A gente paga o preço por dizer sim às coisas do mundo e, olha, Deus, fica para amanhã. A gente vai pagar o preço sim se a gente escolher tudo o que não for da vontade de Deus. Então, irmãos, corte os ídolos. Quando nós cortamos os ídolos nas nossas vidas e não nos prostramos, o nome de Deus é exaltado através das nossas vidas, assim como aqueles rapazes. E em Daniel, nos outros versículos, vai dizer o seguinte. Versículo 24. O rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Respondeu e disseram a reis: é verdade. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nada há de lesão neles, e o aspecto dos 4 é semelhante ao Filho dos deuses. Versículo 28 vai dizer: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus senão o seu Deus. O resultado de uma pessoa que não se prostra a algum ídolo é que Deus vai honrar essa pessoa, que o nome de Deus vai ser exaltado na vida dessa pessoa. Mas é só se, assim como aqueles 3 rapazes, a gente decidir abrir mão daqueles ídolos. É só se a gente decidir: olha, Senhor, está doendo, Deus, eu não quero parar de fazer isso, mas está em tuas mãos, eu não consigo. Se olhe, eu quero, Senhor, mas se não for de Ti, diga a vontade do meu coração. Senhor, olhe, eu queria muito, eu gosto muito de fulano e tenho uma amizade com fulano. Quantas vezes fui eu que disse isso? Senhor, olha, não afasta a amiga tal de mim não, porque eu gosto, senão eu vou ficar sozinha. Deus fala no meu coração: abre a mão. E quando eu comecei a abrir mão das coisas que Deus mandava eu abrir, a minha vida mudou. Porque já não era mais eu, era Cristo que vivia em mim. Mesmo errando, mesmo
disposição a pecar, quando nós decidimos parar da idolatria, parar com esses ídolos, parar com tudo que não agrada a Deus, Ele honra a nossa vida, Ele restaura nossas feridas, Ele supre as nossas necessidades, porque Ele é fiel. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele quer fazer a igreja dele mais feliz, mais avivada, mais restaurada, mas enquanto isso, a igreja do Senhor precisa buscar. A igreja do Senhor precisa cortar os ídolos que tem. E não é só o irmão não que tem ídolo não. Às vezes somos nós. E às vezes o maior ídolo é achar que não tem. Porque quando a gente começa a buscar mais a presença de Deus, a gente enxerga, olha, eu não sabia como fazer isso, mas eu fazia e dá errado. Olha, eu não sabia que isso aqui não podia, mas agora eu sei. Porque a presença de Jesus, ela começa a inundar quando eu entro no casamento. Não, agora eu vou entrar aqui nessa área. Não, agora ele vai mudar o jeito de falar. O jeito de andar dela agora vai ser diferente. Porque a presença do Senhor começa a entrar nas nossas vidas. Quando o poder de Cristo entra nas nossas vidas, quando nós deixamos que Ele entre, a nossa vida é totalmente transformada. E eu sei que o processo demora. Às vezes vai demorar para a gente se ser, né, para a gente parar com certas coisas, com certos pecados, com certos vícios. Mas o mais importante é que a gente diga não. Olha, Senhor, eu queria fazer, mas eu prefiro a Tua presença. Olha, Senhor, eu queria ser assim, mas eu não consigo ser. Olha, Deus, sabe? Eu não consigo. Mas o Senhor consegue. O Senhor é o Deus que pode transformar. O Senhor é o Deus que pode renovar. O Senhor é o Deus que pode me restaurar por completo. Se assim eu disser, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, restaura o meu altar. Restaura o altar que está perdido. Restaura o altar que estava transformado para outros ídolos. Restaura, Senhor. Porque de mim eu nada posso fazer. Muitas vezes a gente quer mudar alguma coisa, quer trabalhar em alguma situação e a coisa não muda. Mas quando a gente começa a colocar nas mãos do Senhor, o negócio pode até piorar, mas no final a gente canta a vitória. Porque é o Senhor que supre, é o Senhor que muda, é o Senhor que transforma. Independente de como você esteja hoje, não perca a salvação por causa de coisas que você acha que não tem nada a ver. Não deixe que a sua salvação seja perdida por mero prazer. Não deixe que aquilo que você sabe, que você vê os outros fazendo, corrompa o seu coração a ponto de dizer, olha, Senhor, eu não preciso mais do Senhor. E às vezes isso é involuntário, porque a gente começa já a fazer assim. Aí começou a fazer, né? Olha. Aí vem a vizinha, não pode. Não pode. E coisa a cabeça. Aí a gente ignora, né? Aí depois, não pode. Mas eu acho que isso não tem nada a ver não. E aí começa a virar um hábito. Vira hábito. E começa a virar um ídolo. E quanto mais a gente faz, mais o ídolo cresce. Quanto mais a gente faz, mais aquilo toma conta do nosso coração e a gente fica sério espiritualmente. Mas Deus está dizendo, ei, eu posso tirar essa cegueira do seu espírito. Eu posso transformar a sua vida se você disser não aos ídolos. Se você decidir entregar a sua vida verdadeiramente a mim. Eu consigo transformar aquilo que você sente. Eu consigo tirar a sua depressão. Eu consigo livrar você do mal. Eu posso fazer todas as coisas. Diz o Senhor. Mas você precisa decidir abrir mão dos ídolos. Você precisa se entregar verdadeiramente a Deus, porque só Ele pode mudar a sua vida, a sua história, o seu casamento, o seu trabalho. E se você não tem, Ele pode abrir uma porta. Se assim você decidir, olhe Deus, a partir de hoje, não no final do ano, mas a partir de hoje, eu preciso ser uma nova criatura. Porque em Mateus vai dizer, aquele que quiser ganhar a sua vida, perdeu-a. E aquele que perder por amor a mim vai achar. Então perca amizade, perca relacionamentos, perca emprego, perca um jogo,
perco a distração, perco o prazer de estar ali no telefone, perco o pecado, mas não perco a presença de Deus não. Porque sem a presença de Deus a gente não é mais nada. A gente já não é, né, merecedor de nada, mas Deus olha assim, eu amo vocês, a gente misericórdia. Mas sem a presença de Deus nós não podemos fazer mais nada. Então hoje, decida de uma vez por todas, sem deixar para amanhã, próxima semana, mês que vem, ano que vem, mas decida hoje, verdadeiramente, entregar a sua vida a Cristo, para que você possa perder a sua vida para esse mundo, dizer não para esse mundo e dizer sim, Jesus, eis-me aqui. Porque nós nascemos para adorar esse único Deus. Nós nascemos para estar diante da presença do nosso Senhor. Amém. Eu peço, irmãos, que fiquem de pé. Louvado seja Deus.